Existe um ponto na vida em que a pessoa percebe que não é a falta de oportunidades que a trava, mas a forma como ela se enxerga dentro delas. Não é o mundo que limita, primeiro é a mente. As escolhas que você repete todos os dias nascem da maneira como você pensa, sente e interpreta a própria realidade. A maioria das pessoas vive reagindo. Reage ao medo, reage às circunstâncias, reage às opiniões. Poucos param para construir uma direção interna. E sem direção, qualquer esforço vira desgaste. Trabalha-se muito, caminha-se bastante, mas sente-se pouco progresso real. Toda transformação começa quando você assume responsabilidade sobre aquilo que pode controlar. Sua postura mental. Não se trata de ignorar dificuldades, mas de decidir como você se posiciona diante delas. Pessoas que avançam não são as que nunca caem. São as que não fazem da queda um lugar permanente. Existe uma diferença enorme entre desejar algo e estar preparado para sustentar aquilo. Desejo sem alinhamento interno vira frustração. Já a clareza de intenção cria consistência. Quando você sabe por que está fazendo algo, a disciplina deixa de ser sofrimento e passa a ser compromisso. A mente precisa de direção clara. Quando não há foco, ela se dispersa. Quando não há propósito, ela se sabota. É por isso que muitas pessoas começam animadas e desistem no meio do caminho. Não porque são fracas, mas porque não fortaleceram a base emocional que sustenta o processo. Pensamentos repetidos criam identidade. Identidade molda comportamento. E comportamento constrói resultados. Se você se vê como alguém incapaz, suas ações vão confirmar isso. Se começa a se enxergar como alguém em construção, suas atitudes passam a refletir crescimento. Não é sobre pensar positivo o tempo todo. É sobre pensar com consciência. É perceber quando sua mente te empurra para o medo, para a comparação ou para a desistência. E escolher não seguir esse impulso automaticamente. Toda mente forte aprende a adiar recompensas imediatas em troca de algo maior no futuro. Aprende a dizer não ao conforto que afasta e sim ao esforço que aproxima. Isso não é sacrifício, é visão de longo prazo. Existe uma força silenciosa em quem desenvolve autocontrole emocional. Essa pessoa não reage a tudo, não se explica o tempo todo, não se perde tentando agradar. Ela age com mais firmeza porque sabe o que quer construir. A prosperidade, em qualquer área da vida, começa quando você passa a agir de acordo com aquilo que deseja se tornar. Não apenas com o que sente no momento. Emoções oscilam, direção sustenta. Muita gente espera confiança para agir, mas a confiança surge depois da ação consciente. Cada pequena vitória interna reforça a crença de que você é capaz. E essa crença muda tudo. O ambiente influencia, mas não determina. Pessoas com mentalidade sólida aprendem a filtrar influências. Elas escolhem melhor o que consomem, com quem andam e onde colocam atenção, porque sabem que a mente absorve aquilo que é repetido. Quando você começa a cuidar da sua mente, sua realidade começa a se reorganizar. Não por mágica, mas por coerência. Você passa a tomar decisões mais alinhadas, a desperdiçar menos energia e a manter constância mesmo nos dias difíceis. Nenhuma mudança real acontece da noite para o dia. Mas toda mudança real começa no momento em que você decide não se sabotar mais. Quando você escolhe persistir mesmo sem aplausos. Quando entende que o processo faz parte do crescimento. A mente que constrói uma vida melhor não é a que nunca duvida. É a que não permite que a dúvida decida por ela. Se você continuar ajustando seus pensamentos, fortalecendo sua disciplina e respeitando seu ritmo, os resultados virão como consequência natural. Porque o que é construído de dentro para fora não desmorona facilmente. Continue cultivando clareza. Continue fortalecendo sua postura interna. Continue alinhando intenção com ação. É assim que se constrói uma mente forte. É assim que se constrói direção. É assim que se constrói uma vida com propósito. Existe um ponto em que a mente começa a compreender algo mais profundo. Prosperidade não é apenas ter mais, é sustentar mais. Sustentar clareza. Responsabilidade e consciência sobre quem você está se tornando ao longo do caminho. Muitas pessoas desejam crescimento, mas continuam pensando pequeno. Buscam abundância, mas ainda operam a partir da escassez.
não por falta de capacidade, mas por crenças antigas que nunca foram questionadas. A mente aprende cedo a se proteger, evita riscos, evita frustrações e, sem perceber, transforma a segurança em limite, conforto em prisão, rotina em estagnação. Prosperar exige mais do que esforço externo, exige expansão interna, exige abandonar a identidade de quem apenas sobrevive para assumir a postura de quem constrói. Construir leva tempo, silêncio e escolhas que ninguém vê. Existe uma parte do processo que não gera aplausos nem reconhecimento imediato, mas gera base. E é essa base que sustenta a prosperidade quando ela chega, porque tudo o que cresce rápido demais, sem estrutura emocional, tende a desmoronar com a mesma velocidade. A crença que você cultiva sobre si mesmo define o quanto você se permite receber. Não apenas dinheiro, mas oportunidades, relacionamentos e crescimento. Quando no fundo alguém acredita que não merece, a mente encontra formas sutis de perder, atrasar ou desistir. Não como castigo, mas como coerência interna. A mente tenta manter você fiel à identidade que conhece, mesmo quando essa identidade já não serve mais. Crescer dói porque exige romper com versões antigas de si mesmo. Versões que foram úteis um dia, mas que hoje limitam. É nesse ponto que a contemplação se torna essencial. Quando você aprende a observar seus pensamentos sem se confundir com eles, percebe o medo sem obedecer, reconhece a dúvida sem recuar e passa a agir não pelo impulso do momento, mas pela visão que está construindo. Prosperidade verdadeira nasce desse estado interno, de quem não corre, não força, não se compara, apenas avança com constância. Quem entende isso não precisa provar nada o tempo todo. Não reage a cada provocação e não se desorganiza emocionalmente diante de atrasos. Confia no processo porque está alinhado com ele. Alinhamento gera paz. Paz gera clareza. Clareza gera decisões melhores. Decisões melhores constroem resultados mais sólidos. Não se trata de acelerar o tempo, mas de não interromper o processo. Cada vez que você escolhe continuar, mesmo em silêncio, fortalece a crença de que é capaz de sustentar aquilo que deseja. Essa crença muda sua postura. Sua postura muda suas ações. Suas ações mudam sua realidade. A vida começa a responder quando você para de se sabotar, quando age com mais intenção do que emoção e quando respeita seu ritmo sem abandonar sua direção. Nada disso é imediato, mas tudo é cumulativo. O que você pensa hoje, o que decide hoje e o que mantém hoje está desenhando o que você vai viver amanhã. Continue cultivando clareza, continue fortalecendo suas crenças, continue observando sem desistir, porque prosperidade começa de dentro para fora. O crescimento se sustenta de dentro para fora, e o que é construído com consciência não desmorona facilmente. Chega um momento em que a pessoa percebe que não é o mundo que a impede de avançar, mas a forma como ela se enxerga dentro dele. As oportunidades não desaparecem. O que muda é a capacidade interna de reconhecê-las, sustentá-las e agir com coerência diante delas. Antes de qualquer limite externo, existe um limite mental, construído por crenças repetidas ao longo do tempo. As escolhas diárias refletem essa estrutura interna. Pensamentos moldam emoções, emoções orientam comportamentos, e comportamentos constroem resultados. Quando a mente opera no modo reativo, a vida se torna um ciclo de esforço sem direção. Trabalha-se muito, caminha-se bastante, mas sente-se pouco progresso real, porque não houve clareza suficiente para sustentar o processo. A transformação começa quando a pessoa assume responsabilidade sobre aquilo que pode controlar, sua postura mental. Não se trata de negar dificuldades, mas de decidir como se posicionar diante delas. Pessoas que crescem não são as que nunca caem, mas as que não transformam a queda em identidade. Elas aprendem a observar o erro, ajustar a rota e continuar. Prosperidade exige mais do que desejo. Desejo sem alinhamento interno gera frustração. Crescimento verdadeiro pede preparo emocional, clareza de intenção e constância. Quando o propósito está claro, a disciplina deixa de ser sofrimento e se torna compromisso. A mente precisa de direção, porque sem foco ela se dispersa e sem propósito ela se sabota. Muitos desistem não por falta de força,
mas por não fortalecerem a base emocional que sustenta o caminho. Pensamentos repetidos formam identidade. Identidade molda comportamento e comportamento constrói a realidade vivida. Quando alguém se enxerga como incapaz, age de forma a confirmar essa crença. Quando passa a se ver como alguém em construção, suas atitudes começam a refletir crescimento. Não é sobre manter positividade constante, mas desenvolver consciência. É perceber quando a mente conduz ao medo, à comparação ou à desistência e escolher não seguir esses impulsos automaticamente. A maturidade emocional surge quando se aprende a adiar recompensas imediatas em favor de algo maior no futuro. Isso não é sacrifício, é visão de longo prazo. Existe uma força silenciosa em quem desenvolve autocontrole emocional. Essa pessoa não reage a tudo, não se explica o tempo todo e não se perde tentando agradar. Ela age com firmeza porque sabe o que está construindo. Prosperidade, em qualquer área da vida, nasce quando se começa a agir de acordo com aquilo que se deseja se tornar e não apenas com o que se sente no momento. Emoções oscilam, mas direção sustenta. Muitos esperam confiança para agir, quando na verdade a confiança surge depois da ação consciente. Cada pequena vitória interna reforça a crença de capacidade. E essa crença reorganiza decisões, escolhas e prioridades. O ambiente influencia, mas não determina. Pessoas com mentalidade sólida aprendem a filtrar influências. Cuidam do que consomem, escolhem melhor com quem caminham e onde colocam atenção, porque entendem que a mente absorve aquilo que é repetido. Quando a mente é cuidada, a realidade começa a se reorganizar. Não por mágica, mas por coerência. As decisões se tornam mais alinhadas. A energia é melhor direcionada e a constância se mantém mesmo nos dias difíceis. Nenhuma mudança real acontece de forma instantânea. Mas toda mudança verdadeira começa no momento em que se decide não se sabotar mais. Persistir sem aplausos, respeitar o próprio ritmo e compreender que o processo faz parte do crescimento são sinais de maturidade interna. A mente que constrói uma vida melhor não é a que nunca duvida, mas a que não permite que a dúvida decida por ela. E é exatamente aí que tudo se encaixa. Quando intenção e ação caminham juntas. Quando a crença sustenta o esforço. Quando a consciência guia as escolhas. O que é construído de dentro para fora não desmorona facilmente. Continue cultivando clareza. Continue fortalecendo sua postura interna. Continue avançando, mesmo em silêncio. É assim que se constrói uma mente forte. É assim que se constrói direção. É assim que se constrói uma vida com propósito. Você não está quebrado. Você está em processo. E se mesmo cansado você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda acredita. Se inscreva no canal. Continue. Você está mais perto do que imagina.